Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos tratar da cinemática dos movimentos, iniciando com o conceito de velocidade média. Na cinemática nós vamos fazer estudo dos movimentos sem necessariamente levar em conta aspectos relacionados às leis de Newton, ou seja, nós não vamos considerar a massa dos objetos, nós também não vamos considerar que forças estão agindo nos objetos, de maneira que a cinemática é um estudo dos movimentos muito descritivo em relação ao tempo e ao espaço, sem levar em conta as causas do movimento. O primeiro conceito importante da cinemática, na verdade existem outros conceitos preliminares, mas que não são exatamente necessários para nós entendermos, é a velocidade média. Então poderemos considerar que a velocidade média é o primeiro grande entendimento que nós vamos ter a respeito do movimento dos objetos. Bom, do ponto de vista intuitivo, nós temos uma grande vivência com movimentos no nosso dia a dia, e eu estou tomando aqui como exemplo o movimento dos veículos, que é algo que nós temos extrema familiaridade e vamos encarar, portanto, com uma certa naturalidade. Os veículos estão à nossa volta. No momento em que nós saímos da rua para caminhar, nós já nos deparamos muito possivelmente com essas situações. Aqui eu estou mostrando várias situações ao longo de rodovias, que você pode ter veículos se aproximando de uma estação de pedágio, por exemplo, veículos caminhando em linha reta com um fluxo relativamente livre, com poucos automóveis sobre a pista, e aqui com um certo engarrafamento. Então temos aí um trânsito bastante lento ou possivelmente não tão veloz quanto em situações em que nós temos menos veículos envolvidos. Então, de um modo geral, quando nós andamos de carro por aí, ou vemos veículos se deslocando pelas estradas, em geral os veículos apresentam uma grande variação na velocidade deles. Por exemplo, ao se aproximarem de uma praça de pedágio, os veículos precisam reduzir a velocidade, de forma que numa pista onde o trânsito está mais livre e a pista é uma linha reta, por exemplo, ou apresenta curvas muito suaves, os motoristas podem manter certa velocidade por um bom tempo. E nas situações de engarrafamento, o carro arranca e para, então você tem acelerações e frenagens quase que em sequência. De modo que, quando andamos de carro por aí, o que se quer colocar é que as velocidades dos automóveis podem variar muito, indo de valores elevados para valores baixos, e essas mudanças ocorrendo ao longo da situação do trânsito, que pode ser melhor ou pior em alguns lugares, mas inevitavelmente os veículos vão acelerar e frear. Então, devido a essa grande variação de velocidades, fica muito difícil você querer atribuir ao veículo uma única velocidade, até porque a velocidade vai variar. Então, o que nós poderíamos dizer é que em determinados trechos o veículo andou por alguns segundos ou por alguns minutos, e em casos muito específicos, talvez por horas, com uma certa velocidade. Mas, em geral, quando saímos de carro por aí, o veículo apresenta diferentes valores de velocidade dependendo das condições do trânsito. E é aí que entra o conceito de velocidade média. Então, de um modo geral, é muito comum haverem variações na velocidade dos veículos devido às inúmeras situações que o trânsito pode apresentar. Então, para esses casos, é muito conveniente empregar o conceito de velocidade média. Velocidade média não é a velocidade que o automóvel tem ou teve no trajeto, mas é uma velocidade que nos permite ter uma ideia de como o trajeto foi percorrido. Nesse sentido, nós poderíamos fazer uma comparação com a média escolar de uma disciplina. Então, todos nós já talvez tenhamos tido a experiência de fazer uma disciplina onde no final do bimestre o professor atribui uma média, uma nota para aquele bimestre. Então, veja, nós fazemos várias avaliações ao longo do bimestre e no final o professor faz um cálculo e nos dá uma média. Então, nós, de posse dessa média, não podemos dizer que ela foi a nossa nota nas avaliações. Então, se digamos no primeiro bimestre eu fechei com média 7 em física, eu não posso dizer que tirei 7 nas avaliações. Aquela média é um número que representa o conjunto de notas que eu tive, e muito provavelmente eu tive notas em algumas atividades acima de 7, em outras atividades abaixo de 7, posso até ter tirado 7 em alguma delas,
ou em algumas delas, e de modo que a média é 7. Então, quando falamos de velocidade média, é nesse sentido, é uma velocidade que não é a velocidade do veículo, não foi a velocidade do veículo no trajeto, mas nos dá uma ideia de como aquele trajeto foi percorrido. Essa ideia, ela é bastante limitada. Nós vamos ver que ela tem uma série de limitações. Embora ela possa fornecer algumas informações sobre o movimento, essas informações são muito escassas. Bom, a velocidade média, ela pode ser definida, inclusive, de uma forma bastante simples, basta nós fazermos a divisão entre o espaço que foi percorrido e o tempo gasto para percorrer o espaço. Então, nós poderíamos dizer que a velocidade média de um objeto em movimento, um carro, uma pessoa, qualquer coisa que se mova, é obtida pela razão ou divisão entre a distância do trajeto e o tempo necessário para percorrê-lo. Depois, quando nós começarmos a refinar a ideia de movimento, nós vamos discutir o que é um trajeto. Mas todos nós temos intuitivamente a ideia do que é um trajeto. E todo trajeto implica em uma distância a ser percorrida. Então, a velocidade média de um veículo está aqui definida, é a razão entre a distância do trajeto e o tempo necessário para percorrer aquele trajeto, aquela distância. Então, alguns cuidados iniciais. O conceito de velocidade média, e aqui é muito importante, ele não leva em conta detalhes do movimento. O que se quer dizer com isso? Nós não podemos, a partir da velocidade média, tirar conclusões dos detalhes do movimento. Então, por exemplo, nós não vamos saber nada, quase nada sobre o trajeto, e nem vamos ter informações sobre eventuais variações de velocidade. Se você vem de ônibus para a escola e leva, digamos, 20 minutos, poderíamos calcular a velocidade média desse trajeto e digamos que encontrássemos 30 km por hora. Bom, essa velocidade nos dá uma ideia do quão rápido, o ônibus andou pelo trajeto. Porém, nós não sabemos em quantas esquinas ele parou, em quantos pontos ele parou, quantas vezes o motorista acelerou. Enfim, detalhes do movimento não são possíveis quando nós trabalhamos com o conceito de velocidade média. É verdade que é um conceito bastante limitado, mas ele é a nossa primeira tentativa de descrever um movimento. Então, o conceito de velocidade média não permite fazer previsões sobre um dado movimento. O fato de eu conhecer a velocidade média do ônibus no trajeto que você fez para vir até a escola não me permite tirar conclusões a respeito de outros trajetos que o ônibus venha a fazer. Até porque nestes outros trajetos a velocidade média dele pode se modificar. Então, o conceito de velocidade média nos leva a uma descrição bastante limitada sobre os movimentos, embora a gente possa realizar algumas estimativas. Então, uma estimativa é uma previsibilidade mais ou menos precisa, de maneira que a gente pode ter, então, alguma informação sobre o movimento, mas essas informações elas não merecem nenhuma certeza, nenhuma garantia, não se pode atribuir a elas nenhuma garantia. Bom, vamos então discutir o conceito de velocidade média num caso que para mim é muito comum. Eu moro em São José, é uma cidade que fica no estado de Santa Catarina, próximo a Florianópolis, e preciso viajar até Paranaguá para então dar as aulas no instituto lá no campus de Paranaguá. Quando eu venho para cá, Paranaguá, eu utilizo o aplicativo Google Maps e ele me dá algumas informações sobre o trajeto. Eu informo qual é o ponto de partida e qual é o ponto de chegada. No meu caso, o ponto de partida é São José, o ponto de chegada é Paranaguá. Com essas informações, o sistema vai sugerir um trajeto. Às vezes tem mais de uma forma de ir da minha casa até o campus do IFPR. E, inclusive, se você vai se deslocar entre dois outros pontos quaisquer, podem haver mais opções de trajeto. Então, aí o sistema do Google sugere um trajeto e ele indica a extensão do trajeto sugerido, 275 km, e fala o tempo previsto, 4 horas e 9 minutos. E o trajeto sugerido é essa linha azul aqui que eu costumo, então, fazer com o carro para ir até o instituto. Pois bem, então temos um trajeto, está destacado em azul, e esse trajeto tem uma extensão, tem um comprimento, que é a distância que eu vou ter que percorrer.
e aqui está o tempo previsto, 4 horas e 9 minutos. Então, vamos lá. Qual é a velocidade média do veículo em quilômetro por hora prevista para esta viagem? Muito importante destacar aqui que está sendo feita uma exigência, está se pedindo o cálculo da velocidade média com esta unidade. Então eu preciso conferir se as minhas distâncias estão em quilômetros, ok, 275 quilômetros, e preciso conferir se o tempo está em hora. Então venho aqui conferir e vou encontrar um pequeno problema. Eu tenho parte do tempo em hora, 4 horas, e tenho parte do tempo em minuto, 9 minutos. E eu preciso ajustar este detalhe antes de fazer os cálculos. Então vamos lá. O tempo, 4 horas e 9 minutos, a parte em 4 horas já está ok aqui com a solicitação do enunciado e o tempo 9 minutos precisa ser convertido. E nós temos lá naquela folha da última atividade uma série de regras de conversão e lá encontramos que para converter de minuto para hora, que é o que nós precisamos fazer aqui, é necessário dividir por 60. Quando fazemos isso, encontramos 0,15 horas. Ou seja, 9 minutos equivale a 0,15 horas. Então, fazendo essa conversão, agora eu posso agrupar as 4 horas e os 9 minutos convertido em horas. Isso vai nos dar 4,15 horas de viagem. Para o trajeto de 275 km, agora então a gente pode calcular a velocidade média a ser desenvolvida nesse trajeto segundo as previsões do aplicativo Google. Então, colocando aqui 275 km e aqui 4,15 horas, nós vamos ter uma velocidade média de 66,26 km por hora. Então veja, eu saio de casa com meu carro, e quando saio de casa, eu não ando a 66,26 km por hora, eu ando a 100, 110, que é a velocidade permitida, quando o trânsito está livre. E como eu venho de madrugada, terças-feiras eu saio de casa às 3h30 da manhã, não tem movimento na BR e eu consigo andar a 110, que é o limite, sem nenhum problema. Então, por que a velocidade média é tão baixa? Porque quando chega aqui na região de Matinhos, eu preciso fazer uma travessia de balsa. E aí eu preciso parar o carro para pagar a passagem pela balsa. Depois eu estaciono na entrada da balsa por alguns minutos esperando a balsa chegar. Coloco o carro na balsa. A travessia da balsa com o carro nela já leva cerca de 20 minutos. Então é um trajeto que é uma parte do trajeto muito pequena, mas ela é percorrida com uma velocidade também muito pequena, é a velocidade da balsa nesse caso. Então veja, ali naquela travessia, na região de Matinhos, eu perco entre aspas, né? Eu fico aqui pelo menos uma meia hora para fazer a travessia. Na maior parte desse tempo eu estou praticamente parado. Então tudo isso está sendo levado em conta quando se calcula a velocidade média. E aqui nesse trajeto, nessas cidades aqui, em pelo menos 2 pontos tem praça de pedágio, onde eu preciso reduzir a velocidade do veículo. E é comum eu parar para abastecer o carro perto de Joinville também. Então, enquanto eu estou parado, o tempo continua correndo. Aí eu não estou me deslocando, meu carro não está em movimento, mas o relógio não para. E esse tempo, ele é considerado na velocidade média. Por isso que quando você leva em conta que tem trechos em que eu vou reduzir a velocidade para passar nos pedágios, trechos em que eu vou parar para abastecer o carro, trechos em que eu vou parar para entrar na balsa, etc. Quando esses trechos são levados em conta, as velocidades ali são muito pequenas. Então, considerando as altas velocidades nos trechos livres, as baixas velocidades nos trechos em que eu preciso parar o veículo, somando tudo isso, levando tudo isso em conta, dá uma velocidade média que é relativamente baixa. Veja, se fosse possível sair da minha casa e ir até o Instituto Federal sem nenhuma parada, eu poderia ir a 66,26 km por hora e levaria 4 horas e 9 minutos. Como não é possível, né, eu preciso ir muito rápido em alguns trechos, ou tão rápido quanto eu puder, porque sei que irei parar em outros trechos que são mais lentos. E aí, como resultado, a velocidade média é 66,26 km por hora. Como visto,
essa velocidade não é a velocidade do meu carro. E com certeza ela também não diz muito, né? Ela não diz os lugares que eu tenho que parar, ela não diz aonde tem pedágio, ela não diz que eu parei para entrar na balsa. Então veja, muito pouco a gente descobre ou pode afirmar sobre o movimento apenas informando ou calculando a velocidade média de um movimento. Mas é suficiente para eu prever que vou levar em torno de 4 horas e 10 minutos. Né? Isso pode não ser muito preciso, mas talvez eu leve 4 horas, 4 horas e 20, ou seja, eu posso ter um planejamento mínimo. Então é uma informação que me permite saber algo sobre o que vai acontecer, mas eu não sei muito, nós não podemos saber muito. Um outro trecho que eu costumo percorrer bastante é do lugar em que eu fico, porque eu vou até Paranaguá e fico hospedado numa casa. E aí, diariamente, eu saio dessa casa em Pontal do Paraná e vou até o campus para dar as minhas aulas e fazer o meu trabalho. Então veja que é uma estrada em linha reta, tem uma pequena curva aqui e depois tem uma grande linha reta também. E normalmente não há muito trânsito nessa estrada, de maneira que você pode aí sim fazer um trajeto com uma velocidade que oscila bem pouco. Então aí quando nós temos a possibilidade de nos deslocarmos com a velocidade bem regular, aí a velocidade média começa a ser uma boa descrição para o movimento. Quando o movimento tem poucas variações, a velocidade média se aproxima bastante da velocidade real do veículo. Então vamos ao percurso de Pontal do Paraná até o campus do IFPR, em Paranaguá. Então vamos lá. Da mesma forma, se utilizarmos o aplicativo Google Maps e informarmos um ponto de partida e um ponto de chegada, isso é muito importante. Todo movimento tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Isso define um trajeto que, por sua vez, vai definir uma distância. Então, com estas informações, o sistema sugere um trajeto indicando sua extensão, está aqui, são 16 quilômetros, e o tempo previsto para a viagem. É possível percorrer em cerca de 15 minutos, respeitando o limite de velocidade daquela rodovia. Qual a velocidade média do veículo em quilômetro por hora prevista para este percurso? Então, novamente, temos aqui a exigência de que a velocidade seja calculada em quilômetro por hora. Então, vamos conferir a distância que já está em quilômetro, tudo ok. E quando vamos conferir o tempo que precisa estar em hora, nos deparamos novamente com o tempo em minuto. Então, vamos precisar novamente fazer a conversão. O tempo de 15 minutos, e aí já lembrando novamente que quando temos o tempo em minuto e queremos passá-lo para a hora, nós precisamos dividir por 60. Então 15 minutos transformado em horas é 0,25 horas. Então agora sim nós podemos utilizar esse tempo convertido para, juntamente com a distância, fazer o cálculo da velocidade média. A velocidade média é a razão distância do trajeto pelo tempo. São 16 quilômetros em 0,25 horas, ou seja, em 15 minutos, e isso nos dá 64 km por hora. Novamente, quando eu venho por essa rodovia, nesta reta aqui, por exemplo, eu ando no limite de velocidade da rodovia, que é 90 km por hora. Então, por que a média está dando 64? Porque aqui tem um posto rodoviário, um posto da Polícia Rodoviária Federal, e você precisa praticamente parar o veículo, você tem que passar a 20, 30 km por hora de velocidade. Percebe aqui, ó, eu tenho que sair da casa, ir até uma avenida principal, fazer aqui alguns deslocamentos no bairro e então pegar a avenida principal ou a rodovia principal. E esse trânsito aqui lá no bairro é muito lento, você tem que parar na esquina, entrar na pista, tem movimento, então ali naquele trecho ele é desenvolvido com uma velocidade pequena, uma velocidade baixa. Então, somando ou levando em conta esse movimento aqui de baixa velocidade, com aqui a região em que você quase tem que parar o veículo para passar no posto da Polícia Rodoviária, depois, aí sim andando com uma velocidade elevada, né? Ainda assim você precisa frear, fazer a curva e chegar até o instituto, e aqui também é um trânsito local bastante lento. Então, considerando essas partes do trajeto que são muito velozes, combinadas com essas partes que são muito lentas,
vai nos dar uma média de 64 km por hora. Repito, esta não é a velocidade do veículo, mas nos dá uma ideia, em média, né, de como o veículo vai se deslocar ao longo do trajeto. Bom, com essas duas situações como exemplo, nós vamos agora então partir para a realização de uma tarefa. Eu vou deixar lá na nossa sala virtual uma lista de tarefa e também ainda farei mais 2 exemplos gravados separadamente desta videoaula para vocês terem, né, uma noção mínima para então poderem realizar a tarefa. Ficamos então por aqui. Até mais.